E que E já foram obtidas, fornecidas às autoridades, não? já foi pego agora pela Polícia Federal. Ah, sim. Tudo, elas são legais. Veja, pelo que tem lá, pelo conhecimento de tudo que eu produzi e o que tem lá de crimes, essa gente não escapa da cadeia, ele não escapa da cassação, entendeu? Ele não escapa de condenação, ele não escapa nada, é uma coisa muito rápida, porque é tudo dentro dos autos. Não tem nada produzido. Ai, disseram que eu ouvi falar. Não, não tem isso. É ele assinando, essa turma toda assinando e mandando fazer isso, e me chantageando e fazendo de todas as maneiras até 2021. E isso daí não prescreveu, como ele quer fazer crer, os crimes são continuados, ele fez tortura, as delações são todas forjadas. Tortura, o senhor quer dizer o que com tortura? Tortura psicológica, não só comigo, como todos os presos da Lava Jato. Eu tenho essas gravações, eu gravei eles falando, o Carlos Fernando com o Januário, com o Moro falando, para mim as prisões têm que ser alongadas, entendeu? Eles têm que sentir o peso da prisão, e só daí nós vamos sentar para conversar quando eles estiverem bem desesperados. Esse é o modus operandi deles. Que é proibido, entendeu? Por lei, viu, gente, que se diga no Brasil. Não pode prender como pressão à delação no Brasil, não pode. Não, em nenhum lugar pode. Esse tipo de coisa, de torturar a pessoa. No meu caso, ele mandou um policial federal, do dia que ele mandou me prender por obstrução à justiça, de uma coisa de 10 anos atrás, que ele inventou lá, junto com o juiz aqui da vara chamado Danilo Pereira Júnior, a hora que ele inventou essa coisa, uma pessoa, um policial dentro da PF, no dia que ele me prendeu, chegou para mim e falou que eu tinha que destituir meus advogados, o Bertoldo e o Saliba. Naquele dia eu tinha que destituir, porque se eu não destituísse ele, ele ia me jogar no presídio no outro dia, que lá eu não ia sobreviver 2 dias. Entendeu? Nossa. Eles fizeram isso. E aí ele te aconselhou a trocar por um advogado que era da banca de advogado deles ali, já acostumado a trabalhar com ele, não? Não, ele mandou destituir eles. Eu tinha um advogado já há muito tempo, mas não era criminalista. Aí eu chamei, eles me deixaram falar, chamar ele lá na Polícia Federal. Eu falei com ele às 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, e falei, eles estão falando que tem um recado do Moro para ele, mas ele não pode fazer isso. Eu falei, ele não pode, mas ele está falando que vai fazer isso. E o que você quer que eu faça? Entendeu? Ele pegou e falou, e o que você acha? Eu falei, então, ele falou, eu não sou criminalista. Eu vou tentar correr para ver se a gente pega alguém para fazer alguma coisa. E ele foi atrás dos amigos dele. Entendeu? Mas naquele dia, eu tive que mostrar que eu estava destituído. O Bertoldo, porque ele tinha medo do Bertoldo reformar a sentença do TRF4, entendeu? E ele ficar com nada na mão e já ser pego nas irregularidades que ele estava fazendo. E aí, ele fez isso comigo, na hora. E eu tinha, com essa bronca que eu peguei sendo deputado, com gente que a gente desbaratou quadrilha de adulteração de combustível, de grampo do HSBC, em sindicatos, tudo, eu dentro do presídio me matavam lá na noite que eu estivesse lá, entendeu? E ele sabia disso, e ele me ameaçou com isso, e ele faria isso. Entendeu? E ele faria, porque eu sei o grau de maldade que ele tem com tudo e essa gente toda. Agora, essas pessoas que o senhor gravou como presidente do TCE, desembargadores, juízes, deputados, isso eram grampos que eram solicitados pela Polícia Federal ou pelo Ministério Público ao Sérgio Moro e ele concedia autorização? Ou partia a iniciativa dele? Um juiz e não um promotor, quero que essa pessoa seja grampeada? Me chamava lá, mandava a secretária dele, Vanice, que era a diretora da vara, me ligava, ela falava para mim, deputado, o doutor quer falar com você. Eu falava, tá, que horas? Ela falava, tal hora, sozinho ou acompanhado? Sozinho. Eu falava acompanhado, se era para levar advogado ou não era para levar advogado. Ela falava sozinho. Eu chegava lá, ele falava para mim, o senhor conhece fulano de tal? Eu conheço. Se dá bem com ele? Ele já sabia que eu me dava. Sim, ele é o advogado de fulano de tal. Você não consegue trazer ele para fazer delação e a gente dá imunidade para ele se ele entregar isso, entendeu? Eu falo, não sei, vou ligar para ele. Então ele falava comigo. Porque é outra flagrante ilegalidade, propor ao advogado da pessoa investigada um elemento para delação, né? Isso não pode.
Eu só falei com ele, com os advogados, acho que 2 vezes, quando eu estava preso ainda, que ele me prendeu e que eu estava fazendo um acordo. O resto, ele não queria advogado de jeito nenhum, porque ele não queria petição. Ele não queria nada registrado das coisas ilegais que eu estaria fazendo. Mas, em compensação, a Polícia Federal estava gravando. Porque eu tinha 2 telefones que ele me fez usar, que eles ficavam abertos o dia inteiro com o microfone que a Polícia Federal preparou. Eu não sei se era o da TIM e da Vivo na época, sei lá qual que era, porque se um caísse, a outra torre pegava o outro. Então, eles me deram aqueles 2 telefones, me botaram um agente da BIM ainda, que ia nos locais para gravar comigo, ainda com aqueles aparelhos que davam tiro nos lugares lá, com laser para pegar a captação ambiental, botaram grampo no meu escritório e grampearam os telefones ainda que eu dava dentro do MPF. Ou seja, eles sabiam tudo que eu fazia, onde eu andava, com quem eu ia, e ele me chamava lá e me incumbia de fazer isso. No primeiro dia que ele me chamou, ele pediu para eu ir lá sem advogado. Aí ele me chamou e perguntou assim para mim: você conhece o Rolf? Eu falei: quem é o Rolf? Ele falou: advogado do Sérgio Costa. Eu peguei e falei: aquele que foi secretário de segurança do Mário Pereira e tal. Ele virou para mim e falou: aquele maneta, que esse advogado não tem um braço. Aí eu peguei e falei, me dou muito bem com ele. Ele é professor da Universidade Federal aqui, o Rolf, é uma pessoa muito bacana. Eu peguei e falei: eu tenho o contato dele, então liga para ele, vê se ele não traz, veja se ele não traz o Sérgio Costa, sócio do Bertoldo, que grampeou a festa da cueca, que grampeou procuradores, se ele não traz o Sérgio Costa para fazer delação e com imunidade, com isso, com proteção, com tudo, se ele entregar para nós as fitas dos embargadores e a festa da cueca. Eu peguei e falei: tá bom. Liguei para o Rolf, do gabinete dele, da 13ª vara, entendeu? E o Rolf não atendeu. Aí ele falou comigo: então veja, depois me fala. Eu estou saindo, o Rolf me toca. Eu mostrei para ele, ele falou: viva a voz. Eu botei no viva a voz, falei: oi, Rolf, tá bom? Falei: Rolf, você está advogando para o Sérgio Costa? Tô. Por quê? Eu falei: porque você tem interesse de levar esse caso para a Justiça Federal e tal, para ele colaborar lá para eles ouvirem as coisas que ele tem, das gravações que ele teria feito ou não, para fazer um acordo? Imediatamente, eu falei: e que dia que a gente pode marcar para você falar? Ele pegou e falou: hoje, a partir das 5 horas, a hora que você falar. Eu falei: então deixa eu ver aqui o que eu faço, eu te ligo daqui a pouco. Desliguei o telefone, ele liga para o Carlos Fernando Moro, dentro do gabinete dele. Liga para o Carlos Fernando e tal, e fala assim: eu estou aqui com o TG. TG era eu, porque eles me chamavam, TG Tony Garcia. Eu estou aqui com o TG, que falou com o Rolf, que pode ir no MPF hoje, a partir das 5 horas. Vocês já podem atender ele aí, isso é importante ser hoje. Ele falou. Aí o Carlos Fernando pegou e falou: pera um pouquinho, falou com o Januário, falou: pode ser hoje às 6 horas. Ele pegou, virou para mim e falou: ok? Eu falei: ok, então tá marcado. Ligo para o Rolf na frente dele e falo: Rolf, hoje às 6 horas lá no MPF, eu te pego em algum lugar? Ele falou: não, é caminho da minha casa, eu paro no estacionamento e te encontro lá. Até lá. Às 6 horas da tarde nos encontramos lá. Entrou eu, o Rolf, eu estava lá o Carlos Fernando e o Januário esperando eles. Ele levou um monte de documentos que ele tinha na mão para fazer a coisa, eu apresentei eles e falei: bom, agora que vocês vão conversar coisa particular de vocês, eu posso ir? Eu só deixo isso bem claro das minhas tarefas. Ele pegava: tudo bem, está feito, deu um abraço do Rolf, falei tchau para eles e foi embora. Isso daí é o que está vindo à tona hoje. Essas gravações, foi aí que eles conseguiram essas gravações, não usaram para denunciar nenhum desembargador, não fizeram nada. Usaram nesse tempo, desse período de 20 anos, para chantagear todo e conseguir ir galgando, né? Um ficou subprocurador, o outro virou isso e tal, todos enriqueceram. Foi isso que aconteceu.